Olá, meus amigos. Esse é o primeiro vídeo de uma série de três que eu estou gravando para falar sobre o meu processo para tirar a certificação PMP. Eu sempre recebo várias perguntas, várias dúvidas de muitos profissionais que estão no caminho para se certificar e pedem, né, dicas, perguntam como é que foi a minha prova, enfim. Então eu resolvi gravar essa série para poder te ajudar a tirar também a sua certificação. Então fique até o final para ouvir as dicas que eu trago aqui e não esqueça também de seguir o nosso canal, ative o sininho para as notificações, me siga lá no Capital Projects Podcast, no Spotify, no Apple Music, enfim, na sua plataforma de áudio favorita. Esse primeiro vídeo, como eu comentei, eu vou comentar sobre o processo de estudo até chegar na prova. O segundo vídeo vai contar como foi a prova e o terceiro, como eu apliquei, né, assim, o que que fez diferença na minha carreira a certificação PMP. Então vamos lá. Nesse primeiro vídeo eu vou contar sobre o processo. A certificação PMP, eu fiquei sabendo a respeito dela quando eu comecei a estudar gestão de projetos. Então eu já comentei lá nos vídeos anteriores e também no primeiro episódio do Capital Projects Podcast, que eu trabalhava como engenheiro de campo, como gerente de projetos de obras, e faltava, né, eu senti que faltava uma base mais robusta de gerenciamento, porque eu não tinha tido isso na faculdade. Então, eu trabalhando em obras, passava de uma obra para outra, no ambiente de obras industriais, e sentia falta dessa bagagem, resolvi entrar numa pós-graduação em gerenciamento de obras, no antigo Cefet Paraná, hoje Universidade Federal Tecnológica. E nessa pós eu tive contato com uma matéria que era gerenciamento de obras, onde na verdade eu fui conhecer sobre gerenciamento de projetos. Então o professor, depois, né, virou amigo e sócio, o Silvio Ville, ele trouxe os conceitos de gestão de projetos e quando eu olhei aquilo eu falei: "Puxa, eu tenho que estudar esse negócio". Aí comecei a falar com ele, comecei a discutir com ele os meus problemas e ele falou: "Olha, tá aqui, ó, leia esse livro, pegue esse autor, eu acho que vai ser muito bom para você". E realmente eu me apaixonei por aquilo, tanto que eu fui trabalhar na empresa dele e lá dentro eu fiquei sabendo sobre a certificação PMP. E aí resolvi que era hora de fazer. Se eu queria me diferenciar, eu precisava me certificar. Naquele momento, nós estamos falando lá de 2004, eram pouquíssimos os certificados aqui no Paraná. Pelo levantamento que existia na época do PMI, eu acho que o estado inteiro tinha no máximo umas 12 pessoas certificadas. E então eu resolvi que eu ia fazer. Era um período difícil, porque eu trabalhava fazendo serviços de planejamento e controle, suprimentos para pequenas e médias construtoras, e o mercado estava numa crise muito grande. Então a gente não conseguia vender muitos serviços e por isso eu não tinha muito recurso. Mas eu decidi que era de fato o momento. E aí então a gente teve uma primeira aula introdutória sobre o tema, a certificação, com a Sandra Mara Choma, minha prima, que já era certificada, e ela falou como foi o processo dela de estudo e fez um simulado para nós, né? Nós criamos uma turma mista, tinham pessoas da nossa empresa e foi também aberto ao mercado. E aí fizemos um primeiro teste e aí foi um desastre, né? Eu peguei aquela prova e tinha vários pontos que eu não tinha a menor ideia do que responder. E em outros eu achava que tinha certeza que era uma determinada resposta, e depois fui ver que não era. Tive um aproveitamento aí, talvez, de uns 45% no, nesse simulado. E aí eu olhei e aquilo me assustou. Pensei assim, puxa, será que eu estou preparado de colocar dinheiro no curso, colocar dinheiro na certificação e depois acabar não passando na prova? Então, aquilo já deu um choque de realidade. Começando o curso, eu tive alguns módulos com o Marco Antônio Ladeira, um excelente profissional, um excelente professor, e ele trouxe um desafio para nós. Ele falou assim: se você quer passar de fato na prova, você precisa estudar os capítulos antes das aulas, porque aí você já vem para a aula com as dúvidas e já consolida aquele conhecimento, aquele conteúdo. Então, de fato, se você quer diminuir o teu tempo de estudo, faça isso. Porque o que que a maioria das pessoas faz? Faz o curso sem conseguir estudar, porque não consegue tempo, etc., e fica de estudar depois que o curso terminar. E aí marcar a prova. O que acaba acontecendo é que
Se a pessoa não estuda durante o curso, ela não vai, estudar depois também, e acaba adiando demais a prova, acaba esquecendo aquilo que ela viu no curso e acaba nunca fazendo o teste. Então eu resolvi que eu ia fazer aquilo, e ele deu outro desafio: faça o plano da sua certificação, escreva um plano de projeto da sua certificação. Aí eu fiz, né, tinha cronograma, tinha orçamento, tinha riscos, tinha fluxo de caixa, tinha meta de data, e foi difícil, assim, por mais simples que ele fosse, quando você coloca uma meta, um projeto para você, é muito mais difícil. Mas para mim aquilo me ajudou demais, e eu decidi que até para ser eficiente em relação aos gastos, aos custos, eu tinha que apertar o tempo do meu estudo, da minha certificação, para não correr o risco de adiar demais e acabar não fazendo. Ou fazendo e não passando, o que seria ainda pior. Então assim foi. Eu estudava os módulos antes, eu estudava através do PMBOK mesmo, e nós no curso adotamos também o livro do Joseph Phillips, que era preparatório também para certificação e tinha alguns simulados. Depois eu acabei comprando o livro da Rita, né, o famoso livro da Rita Mukherjee, para poder estudar também. Então eu lia os capítulos antes das aulas, já chegava na aula com as minhas dúvidas, a gente fazia um simulado a cada módulo e daí eu acabava indo bem, porque eu já tinha estudado e aquilo ia se consolidando, né, aquele conhecimento ia ficando. Além disso, eu buscava usar os conceitos no meu dia a dia de trabalho, mas isso eu vou deixar para contar lá no vídeo 3, onde eu falo da aplicação. Então assista a série inteira que você vai entender. E aí, quando eu terminei o curso, fizemos mais um simulado de 200 questões, eu fui relativamente bem, acho que fiquei ali com um pouco mais de 80% de acerto, e passei a fazer o seguinte, eu tinha como meta estudar pelo menos uma área de conhecimento por noite, e nos finais de semana, 2 áreas por dia. Então o que que eu fazia? Eu estudava, né, eu lia o livro da Rita naquele capítulo, eu lia o livro do Phillips no mesmo capítulo e lia o PMBOK. Se eu não dormisse lendo o PMBOK, né, porque o PMBOK é um guia de processos, ele não é um livro narrativo. Então, claro que ele não é dos mais agradáveis para uma leitura, mas ele é para ser usado como consulta no nosso trabalho. E aí, então, eu fazia os simulados, eu fazia o simulado da Rita e o simulado do Phillips. E o simulado que a gente tinha tido na aula também. Eu sempre fazia, quando a gente recebia o simulado em papel, eu fazia ele, resolvia ele numa outra folha para não deixar marcado ali, senão a cada vez que eu repetisse eu ia na mesma resposta. E aí eu conseguia ter um aproveitamento ali em torno de 85 a 90% naqueles módulos, e assim foi até a hora de eu marcar a prova. Então, até a própria marcação da prova tem uma história interessante, mas você vai ver no vídeo 2 como foi esse processo. E depois, como eu falei no vídeo 3, que diferenças isso trouxe para minha carreira desde a hora que eu comecei a estudar para o PMP. Então, eu espero que você tenha curtido até aqui. Não deixe de ver os próximos vídeos. Não deixe de seguir o canal. Ative os sininhos para ser notificado quando sai um vídeo novo. E mandem também as suas dúvidas. Se você está estudando para o PMP, o que, que você gostaria de saber a mais? E se você já passou pela certificação, já fez a certificação, conta aqui como é que foi o teu processo também. Dessa forma, a gente consegue ajudar muitas pessoas a se animar de fazer o exame, tirar a sua certificação e não ficar com tanto receio, assim como eu fiquei lá atrás, na primeira aula que eu tive, no primeiro simulado, e vocês vão ver que na prova foi até pior. Então, não perca o próximo vídeo e a gente se vê por lá. Um abraço.